Bom, pessoal, nesse capítulo a gente vai começar a ver alguns métodos de custeio. Especificamente no capítulo 3, nós vamos tratar de custeio por ordem de produção. Bom, quando é que a gente utiliza o sistema de custeio por ordem de produção? Primeiro, se a gente tiver uma situação onde a gente tem vários produtos diferentes produzidos em cada período. Os produtos, de uma maneira geral, são fabricados sob encomenda e a natureza exclusiva de cada pedido exige que se rastreie e aloque os custos por trabalho e que se mantenha registro de custos para cada trabalho executado. Por exemplo, a fabricação de barcos personalizados, cada uma pessoa vai lá e solicita um barco específico da maneira como ele quer, eu tenho que fazer um custeio por ordem de produção. Então, quais são essas empresas? Aqui tem alguns exemplos. A Boeing, ela faz aviões para cada companhia aérea que compra dela. Ela personaliza aquele avião. A Odebrecht, na área de construção civil, cada prédio tem uma característica. A Walt Disney Studios, na produção de filmes, cada filme tem o seu custo próprio, etc. Então, como é que funciona o custeio por ordem de produção? Vejam, a gente tem os materiais diretos, a mão de obra direta está de um lado, a gente tem vários trabalhos, trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, e à medida que o trabalho vai sendo executado, eu vou agregando os custos a este trabalho. Então, o trabalho 1 exigiu tanto de material, tanto de mão de obra. Eu coloco aqui. E assim por diante. A mesma coisa a gente faz com os custos indiretos de produção. Isso aqui ele é alocado a todos os trabalhos. A gente vai ver essa forma de fazer um pouco mais à frente. Tá? Como custo indireto de produção, a gente chama material e mão de obra indireto. Então a gente aloca isso a todos os trabalhos e a gente tem que ter algum critério para fazer isso. É isso que a gente vai discutir. Bom, aqui é um exemplo de um relatório de ordem de produção, tá? Onde a gente tem aqui em vez da Apple, a gente tem a Pear. E uma ordem de produção, número tal, a data de início, data de conclusão, quantas unidades. Aqui, o que se gastou de materiais direto, tem o número da requisição com valor, a ficha de mão de obra direta, o painel de mão de obra direta tem a ficha que o funcionário anotou quando ele alocou a mão de obra dele nesse trabalho, quantas horas foram, valor e assim por diante. Como é que se mede? Aqui um exemplo, né? De ficha já preenchida, que é uma ficha de requisição de materiais. Essa pessoa preencheu uma ficha pedindo material, destinando esse material a essa ordem de produção que está no departamento tal. Coloca a data, a descrição do que ele solicitou. Então ele solicitou esse item aqui
nessa quantidade a esse custo unitário, e aqui é o custo total e assinatura. A partir daí, se preenche a ficha do custo do trabalho, né? Vejam que aquela OP, aquela requisição número X76890, vem aqui, o valor de 116 vem aqui, e eu gastei nisso aqui 116 de materiais direto. O que está sendo feito? Caixa de carne e madeira. Esse é o item que o departamento B3 está produzindo. Na mão de obra, existe uma ficha de controle de horas de empregado. Isso aqui é tudo manual. Hoje a gente faz tudo por sistema, né? O sistema de informática controla isso, mas a ideia de mostrar para vocês é para que vocês visualizem como é que é feito esse controle. Então aqui eu tenho um relatório de horas, número tal, o empregado que foi utilizado, o nome dele, a data, em qual estação que ele trabalhou, a hora que ele começou, a hora que ele terminou, quantas horas foram completadas, qual que é a taxa salarial e o valor total. E está ligado aonde? A OP número 143, que é aquela mesma que a gente está preenchendo, com a assinatura do supervisor. E aí, aquela ficha número 36 é passada para cá, o empregado trabalhou 8 horas, no valor total de 88 dólares. E aí preenche aqui e vem para cá. Aí começa realmente a disciplina de administração de custos. Porque vejam bem, é o que eu falo e eu vou repetir. Só existe administração de custos porque a gente tem os custos indiretos. Se a gente não tivesse custos indiretos, a gente não precisava nada estar discutindo sistemas diferentes de custeio. Porque está tudo lá se fosse tudo direto, só que não é. Como os custos têm a parte indireta deles, eu não consigo alocar diretamente determinados custos, eu preciso encontrar alguma maneira de pegar aquele custo que eu incorri e levar para o produto. Agora nós vamos ver como é que a gente faz isso através da taxa pré-determinada de custos indiretos. Então nós vamos agora discutir o cálculo dessa taxa pré-determinada de custos indiretos. Por que a gente usa uma base de alocação? A base de alocação, como por exemplo horas de trabalho direto, valor do trabalho, hora máquina, é aquele item que vai me ajudar a levar o custo indireto para o custo de produção. É como se fosse o critério de rateio. Tá? Então eu preciso de uma base de alocação. Por que a gente utiliza uma base de alocação? Porque ou é impossível, ou é extremamente difícil eu rastrear os custos indiretos para trabalhos específicos. Muito complicado. Então eu preciso de uma base de alocação, um critério de rateio que me permita transportar esses custos indiretos para cada item que eu estou produzindo. As despesas gerais de fabricação, os custos indiretos de produção, eles consistem de N itens diferentes. Ele vai desde a graxa que se utiliza na máquina até o salário do gerente de produção.
Muitos tipos de custos indiretos de fabricação são fixos, muito embora a produção flutue durante o período. Bom, como é que a gente utiliza a taxa pré-determinada? Essa taxa pré-determinada é que é utilizada para fazer a alocação dos custos indiretos aos trabalhos. E ela é determinada no início do período. Eu vou começar, no período quer dizer do ano. Eu vou começar o ano, eu já determino qual vai ser a minha TPCI. Essa minha TPCI, vejam, eu vou fazer um orçamento onde eu tenho um volume de custos, o montante de custos indiretos de produção que eu vou ter durante todo o ano. Isso é estimado, isso é orçado. E eu também vou estimar qual que é o valor total da base de alocação. Então, eu trabalho inicialmente com estimativa no começo do ano. Eu crio um critério de rateio no começo do ano. A base de alocação tem que ser um direcionador de custo, que gera o custo indireto. Ou seja, ele tem que estar relacionado ao meu custo indireto. Nós vamos discutir isso aqui daqui a pouco com um exemplo, acho que fica mais claro o que a gente vai falar. Por que a gente precisa dessa taxa do custo indireto? Porque com isso eu consigo estimar os custos totais de trabalho mais rapidamente. Eu não preciso esperar o período finalizar. Eu já determino, à medida que eu vou fazendo o trabalho, eu já vou alocando os custos indiretos ao trabalho. É lógico que ao final vai ter uma diferença entre aquilo que foi estimado e aquilo que ocorreu. Só que depois a gente dá um jeito de corrigir essa diferença. Bom, a gente utiliza 4 etapas para calcular a taxa de custos indiretos, taxa pré-determinada. Quais são essas etapas, esses passos que a gente utiliza? Primeiro, eu tenho que utilizar o valor total da base de alocação. É o denominador. É aquilo que vai... ele é necessário para o nível estimado de produção de todo o período que eu estou estimando. Aí eu estimo o custo indireto total para o próximo período e o custo indireto variável por unidade da base de alocação. A gente utiliza a equação dos custos mistos, né? Que tem uma parcela fixa e uma parcela variável. Veja que a parcela variável ela é multiplicada pelo valor total estimado da base de alocação. E aí eu calculo a taxa pré-determinada dos custos indiretos. Vamos ver como é que a gente aplica esses custos indiretos por meio dessa taxa. Como é que a gente calcula? Vamos pegar a mesma empresa minha, ao invés da maçã eu tenho a pera, e no começo do ano ela faz uma estimativa que ela vai gastar 160 mil horas de trabalho diretos para produzir aquilo que ela diz que vai produzir no período seguinte. Além disso, dessas 160 mil horas de trabalho, ela tem um custo total fixo de fabricação de 200 mil dólares. E custos variáveis
de custo indireto de 2,75 dólares por hora de trabalho direto. Então, a cada hora de trabalho direto, eu gasto 2 dólares e 75 com custo indireto de fabricação. Então, o que é o meu custo total indireto? É a parcela fixa, de custo fixo, mais a parcela variável. Ou seja, eu gasto 2,75 dólares por hora de trabalho direto para cada hora de trabalho direto. Como eu tenho 160 mil, os meus custos indiretos totais vão somar 640 mil dólares. Como eu vou gastar 160 mil horas de mão de obra direta e a minha alocação vai se dar com base em hora de mão de obra direta, esse vai ser o meu critério de rateio que eu escolhi, a minha taxa pré-determinada de custo indireto é de 4 dólares por hora de mão de obra direta. Então vejam que isso aqui é uma taxa pré-determinada. Tá? Eu estimo quanto eu vou gastar durante o ano em mão de obra direta, quanto eu vou gastar no ano de custos fixos e quanto é o meu custo variável de custo indireto. Qual é a parcela variável do custo indireto relacionada à hora de trabalho direto, para calcular o TPCI. Então, vejam bem, para cada hora de trabalho direto, eu estimo que eu vou gastar 4 dólares com custos indiretos de fabricação. Isso é uma estimativa. Bom, quando a gente preencheu a ficha, a gente já tinha aqui as horas de trabalho direto. Se eu gastei 8 horas de trabalho direto, ele já vem aqui para o custo indireto de produção. 8 horas. Como a minha taxa é de 4 dólares por hora, eu estimo que eu vou gastar 32 dólares de custo indireto de fabricação. E eu finalizei, eu concluí 2 unidades. Tá ok? Então vejam que isso aqui é estimado e pode ser que ao final do ano essa taxa seja 4,50 ou 3,80 ou um outro valor. E depois como é que a gente faz com isso? Bom, e aí eu tenho que finalizar aquela OP. Né? Eu tenho que calcular o custo total e o custo por unidade daquela OP. O meu custo total é a soma do material direto, mão de obra direta e custo indireto de produção, que dá 236. Eu produzi 2 unidades, cada unidade me custou 118 dólares. Então, eu finalizei a minha ficha tendo gasto 118 dólares. Vamos fazer aqui uma verificação rápida. O trabalho nessa empresa aqui, esse trabalho WE53 nessa empresa, exigiu 200 dólares em material direto, 10 horas de trabalho direto a 15 por hora, e despesas gerais totais para o ano de 760 mil dólares. E as horas de trabalho direto estimadas foram de 20 mil. Qual que é o custo de trabalho dessa empresa? Vejam, aqui é importante a gente verificar que se ele está me dando uma estimativa de 20 mil
horas direta de trabalho, significa que o meu TPCI, desenhar aqui é uma tristeza, ele apaga. Mas a minha taxa pré-determinada de custo indireto vai ter como base as horas de trabalho direto. Como as despesas gerais estimadas para o ano são de 760 mil dólares, e eu estimo que eu vou gastar 20 mil horas de trabalho, como é que eu calculo a minha taxa pré-determinada de custo indireto? Dividindo 760 mil por 20 mil, que dá 38 dólares de taxa pré-determinada. Como material direto eu gastei 200. 10 horas de trabalho a 15, 150 de mão de obra direta. 10 horas de trabalho a 38, que o meu TPCI foi 38, dá mais 380. Então, o meu custo total é de 730 dólares. Tá? Então, gente, a gente vai dar uma pausa aqui nessa primeira parte e a gente retorna na segunda parte desse capítulo com a continuação.